Bem-vindos a mais uma meditação diária, bem-vindo ao nosso canal da Igreja Estado da Graça, nosso ambiente de meditação na Palavra de Deus. Hoje a nossa meditação está no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 16 até o versículo 18, que diz: Por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória e muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Hoje a nossa meditação, ela fala sobre transformação. A nossa transformação, nosso processo evolutivo, nosso processo de crescimento. E eu gostaria de dividir essa meditação em 3 partes. A primeira parte fala sobre justamente o que o apóstolo Paulo fala, que nós não precisamos nos desfalecer, ou seja, nos esmorecer, entristecer, né? Ainda que esse homem exterior se corrompa, né? Ainda que este homem exterior ele esteja carregado de todas as pulsões, de todos os desejos e vontades primárias, né? E por que não dizer, né? Os nossos instintos mais primitivos. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui é que nós não precisamos de maneira nenhuma nos afligirmos, porque muitas das vezes, pelo fato de muitas das vezes nós agirmos movidos, levados por esses instintos primitivos. Porque ele sabia muito bem e sabe muito bem que todos nós, até que cheguemos à plena consciência, ao pleno entendimento do que nós somos, a chegarmos à compreensão clara do Evangelho, a praticarmos os ensinamentos de Cristo de uma forma equilibrada e de uma forma correta, até que cheguemos a esse ponto, nós vamos ter os nossos tropeços, nós vamos tropeçar em nossas atitudes, nós vamos tropeçar em nossas pulsões, nós vamos tropeçar nas nossas paixões, nós vamos nos deparar em situações em que nós, sem que percebamos, acabamos por transgredir a vontade de Deus, e transgredindo nós nos sentimos muitas das vezes, possamos até nos sentir frustrados, nos sentirmos com um peso de culpa elevadíssimo, no qual nós muitas das vezes não conseguimos sair, e não conseguindo, nós acarretamos uma certa dose de depressão, uma dose de tristeza, de angústia. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala: olha, vocês não precisam se desfalecer, vocês não precisam se angustiar, porque ainda que este homem exterior, ainda que essa natureza exterior, ainda que esse instinto primitivo existente em todos os homens, ele se manifeste de alguma forma, em algum determinado momento, movido por uma emulação exterior, ainda que isso venha a acontecer, ainda que você perceba que isso faz com que essa natureza se corrompa, vocês não precisam se agoniar ainda. Vocês não precisam se perturbar. Por que você não precisa se perturbar? Porque uma vez que estamos na graça, uma vez que estamos vivendo ou procurando viver o Evangelho de Cristo, isso tudo que nós passamos, isso tudo que nós sentimos, nos serve como uma espécie de aprendizado para o aperfeiçoamento de nossas vidas. E é justamente esse ponto que o apóstolo Paulo ele fala quando ele diz: ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior, contudo, ele se renova dia após dia. Por quê? Porque à medida em que nós estamos nos envolvendo com o Evangelho, à medida em que nós procuramos viver os ensinamentos de Cristo, o que vai sendo aperfeiçoado, o que vai evoluindo, o que vai crescendo, o que vai se fortalecendo, não é o homem exterior, mas sim o interior. É como se o nosso inconsciente ele vai ganhando
vai ganhando uma, digamos assim, uma limpeza profunda. Porque Cristo, quando ele entra em nossas vidas por meio do Evangelho, ele não procura dominar o consciente do homem, ele não procura dominar a consciência do homem, ele não procura dominar aquele campo existencial do homem, que o homem tem consciência, que tem percepção, que ele percebe, que ele é como se Cristo não quisesse dominar aquela área que nós conhecemos. Na verdade, Cristo ele quer dominar aquela parte em que é desconhecida de nós, mas que existe dentro de nós, que é justamente o nosso inconsciente. É porque é no inconsciente que são depositadas todas as nossas frustrações, é no inconsciente que são jogadas todas as nossas perturbações, todas as nossos traumas, tudo aquilo que nós ocultamos por vergonha. Cristo ele quer justamente esse homem interior, esse homem oculto dentro de nós, para nesse homem oculto fazer a obra. A obra de Deus ela vai muito além da consciência do homem. Ela está justamente no inconsciente. Porque para muitos acreditam que a consciência domina o corpo, é a consciência que domina todo o ser. E na realidade é o contrário. A consciência ela é dominada pelo inconsciente, ela é dominada pelo mais forte, é dominada pelo mais valente. E se nós não entendermos isso, e é justamente isso que o apóstolo Paulo nos fala aqui, que o homem exterior é como se fosse a nossa consciência é falha, a nossa consciência ela sofre influência do inconsciente, e se esse inconsciente não for um inconsciente purificado, se não for um inconsciente que está invadido, persuadido, preenchido por Cristo, esse inconsciente vai sempre lançando na consciência pequenos enganos, pequenas armadilhas que nós acabamos por cair, e caindo nós somos levados a viver uma vida de engano. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é justamente isso. Olha, o que vocês precisam fazer é não se preocupar. A consciência de vocês ela está perturbada. A consciência de vocês sofre influências. A consciência de vocês é instável. A consciência de vocês não consegue ver a realidade como ela é perfeitamente. Mas se vocês vivem o Evangelho, se vocês vivem a graça de Deus, se vocês procuram viver os ensinamentos de Cristo, essa consciência ela vai ser dominada por aquilo que está no íntimo e que absorve, que contém completamente essa consciência, ou seja, o homem interior. O que Paulo fala do homem interior aqui é justamente esse inconsciente. É esse inconsciente que precisa ser purificado. É esse inconsciente que precisa ser limpo. É retirado desse inconsciente todo o lixo que é jogado, que nós jogamos, remover dele todas as nossas frustrações, remover dele todas as nossas frustrações, nossos traumas. E uma vez desse inconsciente purificado, esse homem interior purificado, ele vai crescendo. E como é que ele cresce? Quando ele se junta, ele se une, quando ele se funde a Cristo. O nosso homem interior, nosso inconsciente, unido em Cristo. Esse inconsciente ele precisa crescer diariamente. Ele precisa ser renovado diariamente. Ele precisa ser purificado diariamente. É disso que o apóstolo Paulo está falando. E aí vem para a segunda parte. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Por quê? Porque esse processo de aperfeiçoamento, esse processo de purificação, esse processo de dominação de Cristo por meio do Evangelho, por meio da consciência de Cristo dentro de nós, agindo no nosso inconsciente, ele produz uma estranheza no corpo. É como se o inconsciente, de uma certa forma, tão acostumado com tudo aquilo que é transgressivo, tudo aquilo que
que é nocivo à nossa vida, à nossa existência, mas que nós jogamos para dentro dele por vergonha, por medo muitas das vezes de enfrentar, por medo de olhar e reconhecer e de entender que todas essas coisas fazem parte do processo de aprimoramento, de aperfeiçoamento de nossa existência, mas por medo, por vergonha, nós preferimos não enfrentar, não olhar de frente, não procurar solucionar ou aprimorar, mas nós jogamos para o inconsciente. E quando esse inconsciente está acostumado a absorver tudo aquilo que nós jogamos para ele, ele nos retribui com uma carga maligna muito alta. De forma que o homem produz, e o homem é o grande produtor tanto do bem como do mal. Não é à toa que quando o homem come do conhecimento do bem e do mal, ele passa a ter dentro de si o bem e o mal coexistindo. E essa dicotomia, essa existência, essa coexistência de contraditórios gera uma certa esquizofrenia espiritual no homem. E quando Cristo vem para justamente fazer esse processo de purificação nas nossas vidas, isso gera um incômodo, isso gera uma dor, isso gera um desconforto. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala que essa nossa leve e momentânea tribulação, essa nossa leve e momentânea angústia, porque nós somos angustiados internamente, porque há um conflito dentro de nós, um conflito interior que nos primeiros momentos que nós temos com o Evangelho, quando esse Evangelho penetra de fato dentro de nós mesmos, isso gera uma carga conflitante elevadíssima que faz com que nós sintamos essa estranheza e ao sentir essa estranheza, muitas das vezes queremos desistir. Mas o resultado, como o apóstolo Paulo fala, do peso de glória eterno, está justamente isso, quando nós enfrentamos ao lado de Cristo dentro de nós mesmos, enfrentamos o mais forte e o vencemos por meio do Evangelho, por meio da prática, do exercício do Evangelho de Cristo, quando vencemos e subjugamos esse inconsciente adoecido, ele passa a ser tratado e uma vez tratado, ele vai se juntar, se unir ao Eterno. E essa união com o Eterno é justamente o resultado que o apóstolo Paulo chama de peso de glória. Porque é um resultado que está para além da existência. Ele transcende a existência, ele transcende a natureza, ele ultrapassa as barreiras, os limites do tempo, porque nós passamos a nos tornar um com o Eterno. E aí o terceiro ponto é que diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem, são eternas. Isso aqui é justamente a conclusão desse processo, a eternidade do ser. Uma das coisas que nós precisamos entender é que nós estamos aqui para justamente isso, para o aperfeiçoamento, o ajuste, não apenas do ser temporal, mas é o ajustamento do todo. É a temporalidade dando lugar à eternidade. E a eternidade só é alcançada quando eu tenho uma consciência transformada e um inconsciente purificado. Quando o meu inconsciente está purificado e a minha consciência transformada, aquilo que vai para o meu interior, aquilo que o homem interior se alimenta, passa a se alimentar da nossa existência, ele é justamente aquilo que ele precisa para se fortalecer. E se fortalecendo, ele vai absorvendo, ele vai, digamos assim, unificando de vez o homem. É quando a consciência ela é absorvida por completo pelo inconsciente. É como se o natural fosse absorvido completamente pelo espiritual. E quando eu olho para esse texto, eu não consigo ver de outra forma.
Porque o que Paulo fala é justamente isso. É quando o homem ele se torna uma unidade perfeita consigo mesmo e com Deus. Então que sejamos transformados diariamente, que sejamos esse ser único, unido com o Eterno por meio de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus e até a próxima meditação diária, se Deus assim nos permitir. Até a próxima.